E aí pessoal, estamos começando o curso de Cálculo 2 e é imprescindível que você saiba integral, né, de maneira perfeita. E agora nós vamos fazer um grande resumo sobre as técnicas de integração. Tranquilo? Nós vamos começar na aula de hoje sobre integral por partes. Depois a gente vai ver uma integral trigonométrica, integral por substituição trigonométrica também. Ou seja, nós vamos analisar todas essas técnicas de integração para que vocês comecem o curso de cálculo bem. Salvando? Curso de cálculo vocês têm que saber muito derivada e muito integral. Então vamos para a aula. Pois é, pessoal, quando eu coloquei no título tipos de integração por partes, só existe uma integração por partes, UDV, VDU, né? Mas eu digo os tipos de função, né, que você pode encontrar na sua integral. Então hoje nós vamos abordar os seguintes tipos. Nós vamos encontrar uma integral onde o produto entre uma função polinomial e uma função trigonométrica. A gente vai ver quem a gente chama de U e quem a gente chama de dv, tá certo? Numa função logarítmica, o produto entre uma função polinomial e uma exponencial, o produto entre uma função trigonométrica e uma função exponencial, e nós vamos também abordar integrais definidas por partes, né? Ou seja, porque nós vamos ficar trabalhando primeiro com integrais indefinidas e depois ver como é que a gente faz quando a integral for definida. E por último, nós vamos falar sobre integrais tabular, integrais de uma maneira que muitas vezes você precisa usar 2 ou 3 vezes integral por parte. Essa integral tabular nos ajuda em alguns casos e é o que a gente vai abordar no finalzinho da aula. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos primeiro analisar aí de onde veio, né? Para onde vem, o que come, né? Essa questão da integral por parte, né? Tá certo? Ou seja, de onde é que veio essa formulazinha aí, tá bom? Bom, o princípio aí, isso aqui não considero uma demonstração, né? É só para que vocês entendam aí um pouco. O princípio nós vamos começar fazendo o seguinte: eu tenho um produto entre duas funções, f de x vezes g de x, ok? E eu vou calcular a derivada do produto, né, dessas duas funções. Vamos calcular a derivada em relação aqui a x, tá bom? E a gente sabe que a derivada do produto é a derivada da primeira função vezes a segunda sem derivar, ok? Sem derivar, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Tranquilo? Bom, claro que eu estou querendo trabalhar com um integral e o professor está começando com derivada e tal, mas vamos chegar lá, vamos chegar na integral. Vamos agora calcular a integral. Vamos tacar a integral agora nos dois lados dessa equação diferencial, né? Então vamos lá, f de x vezes g de x, a derivada, né, aqui. Então eu coloquei a integral, estou integrando essa parte em relação a x. Tranquilo? Em relação a x. Do outro lado aqui vai ficar a integral de f' de x vezes g de x dx mais a integral de f de x vezes g' de x dx. Ok? Bom, a gente sabe que a integral da derivada é a própria função. No caso, vai dar f de x vezes g de x. Tranquilo? E o resto ali, eu não sei quem são as funções, eu vou apenas repetir. f' de x vezes g de x dx mais a integral de f de x vezes g' de x dx. Claro que eu estou interessado nessa integral, chegar nessa demonstração. Integral de f de x, g' de x. Então é como se eu colocasse lá para o primeiro membro, né? Isolasse aqui a nossa integral. Né? Integral de f de x vezes g' de x dx. Isso aqui vai ficar igual, passando para o outro lado, vai ficar f de x vezes g de x, fazendo todo o jogo de sinal, certo, pessoal? Menos a integral de f' de x vezes f' de x vezes g
de x dx, ok? G de x dx. Bom, essa daqui é a maneira, ou seja, como se justifica, né? Como se justifica a forma da integral por partes. Bom, vocês estão muito mais acostumados, a gente usa muito mais chamando de u e v, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar u aqui de f de x, vamos chamar dv de g' de x dx, ok? G' de x dx. Claro que nós sabemos que se o f de x, du vai ser f' de x dx. E claro que se dv é isso aí, v será o nosso g de x, nosso próprio g de x, tá certo? Então vamos agora fazer essas substituições aqui, ó. Se eu fizer essas substituições, eu tenho dentro da integral o f de x é u, g' de x dx é dv. Igual, aqui eu vou ter f de x vezes g de x, f de x é u, vezes g de x é v, menos, aí vai ficar f' de x dx é du, ó, é du, e g de x é v, menos a integral de v du. Tranquilo? De v du. Ó, de v du. Essa daí é a maneira mais usual. Tranquilo? Vamos lá. Passando aqui, mostrando ela, né? Aqui na forma mais bonitinha, né? Fica aí, a integral de u dv menos igual a u vezes v menos v du. Isso aí é integrar por partes, tá bom? A grande pergunta que fica é como e por que quem a gente vai chamar de u e quem a gente vai chamar de dv. Essa é a grande pergunta. Foi publicado numa revista americana, quase como uma nota de rodapé, né? O nome da revista era American Mathematical Monthly, mais ou menos uma coisa parecida por aí, tá certo? Uma revista muito antiga. Um anagrama, né? Vamos chamar assim de anagrama, um esquema, para que você tomasse a melhor decisão, né? De quem você vai chamar de u e quem você vai chamar de dv, tá certo? Ela não vai resolver todos os seus problemas, ela resolve boa parte dos seus problemas. Esse anagrama é esse daqui, ó, chamado LIAT, tá bom? Então é logarítmicas, inversas, trigonométricas, o L é de logaritma, né? Logaritma, o I é de funções inversas trigonométricas, A de algébricas, T de trigonométricas e E de exponencial. Então, se você tem duas dessas funções, você vai chamar de U a que estiver mais próximo do L aqui, né? Por exemplo, né? A que estiver mais próximo da esquerda, né? Mais próximo daqui. E vai chamar, então você chama de U a que estiver mais próximo daqui e vai chamar de DV quem estiver mais próximo do E, tá ok? Vocês vão ver essa aplicação aí nas questões. Eu não fiz todos os casos, claro, mas a gente vai fazer bastante casos, vocês vão ver como funciona essa dica, tranquilo? Mas, como eu disse, não resolve todos os seus problemas, vai resolver boa parte deles. Por exemplo, aqui nós temos uma função algébrica, tá certo? E aqui nós temos uma função trigonométrica, tá certo? Algébrica e trigonométrica. Se a gente, vou até fazer assim, ver se eu consigo, vamos lá. Se a gente levar esse caso para cá, vamos conferir aqui, né? Ó, pronto. O A, quem está mais próximo da esquerda, é a algébrica ou a trigonométrica? A algébrica, né, pessoal? Ó, a função algébrica, ela está muito mais próxima do que a função trigonométrica. Então, aqui vai ser U e a função trigonométrica vai ser dV. Tá certo? Então, nós temos já a nossa decisão tomada. Vocês vão levar esse liatezinho aí para a vida de vocês aí e tal. Vai facilitar bastante os cálculos de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Já tomei minha decisão. Primeiro, a algébrica. Então, quando você tem uma algébrica e uma trigonométrica, você já sabe. Algébrica e trigonométrica, eu chamo de U a minha função algébrica, x. E dv, você vai chamar a sua função trigonométrica, que no caso aqui é o cosseno de x dx, tá certo? Cosseno de x dx.
Bom, du, a nossa derivada, vai ser o próprio dx. dv, pessoal, é como se eu estivesse integrando aqui, certo? Integrando, tá bom? Então, quem seria v? E, claro, e o du é a derivada. Então, quem seria o próprio v? Qual a função que eu derivo e dá o cosseno? É a própria função seno de x, certo? E aí nós vamos agora usar nossa formulazinha. U dv é igual à função u vezes v menos a integral de v du. Tranquilo? Vamos fazer nossas substituições. A integral de u é x, dv é o cosseno de x, dx. Isso aqui vai ser igual. A minha função u é o x. A minha função v é o seno de x. Seno de x, tá certo? É o seno de x. Então, u vezes v menos a integral de v, no caso é o seno de x, du. Nosso du é o próprio dx. Portanto, a integral de x cosseno de x dx, isso aqui é igual a x vezes o seno de x menos a integral, certo? Da função seno de x. Opa, não, aí não acaba mais, né, pessoal? Vamos fazer logo o resultado da nossa integral, né? Menos. Qual é a função que deriva e dá o seno? É a função menos o cosseno de x, né? Portanto, aqui é a integral de x vezes o cosseno de x dx. O resultado dela aqui vai dar x vezes o seno de x mais o cosseno de x. Claro, né, pessoal? Como é uma função constante, mais um k. E aí, pessoal, viram aí? Não é complicado, é simples. Basta que você tenha aí em mente a questão do LIAT e preste atenção nas funções que estão sendo envolvidas nessa questão de integral por partes. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Calcular agora da nossa função trigonométrica. Se eu trouxer de novo o nosso LIAT para cá, vocês vão ver que só vai ter a função logaritmo, né? Ó, aqui eu já tenho uma função logaritmo. Quando eu tenho uma função logaritmo, eu já vou chamar ela de u, tá bom? Então, decisão tomada rapidamente. Vou chamar o u da minha função logarítmica. U vai ser a nossa função ln de x, tranquilo? E aí eu posso já dispensar aqui o nosso LIAT. E dv, pessoal, claro, vai ser o que sobrou. Sobrou ninguém, sobrou só o dx. dv vai ser o nosso dx. Então, a derivada da função ln, eu sei que é 1 sobre x. Vai ficar 1 sobre x dx. E a integral, a função que vai dar 1, vai ser o próprio x. Tá bom? Vai ser x. Logo, a integral de u dv, ou seja, do ln de x dx é igual a u vezes v, x vezes o ln de x, menos a integral de v du, que é 1 sobre x vezes x, tudo isso dx. A integral do ln de x dx, isso aqui é igual a x vezes o ln de x, menos, pessoal, eu posso cortar, né? Ó, x com x vai ficar somente a integral de dx. Então, vamos, portanto, integral do ln de x dx, isso aqui é igual a x vezes o ln de x menos x. E aqui acabou a nossa questão. Pessoal, essa função logaritmo natural vai aparecer diversas vezes para vocês. Tanto em problemas aplicados na engenharia, como problemas aplicados aqui mesmo no cálculo. E aí é uma integral igual você sabe de seno e cosseno. Você tem que saber ela já de cara, tá bom? Então, viu a resolução de hoje? Bota na mente qual é o resultado dela. E claro, se um dia esquecer, vocês estão aí diante na aula de como fazer ela e como demonstrar o seu resultado. Tranquilo? Vamos para a próxima, pessoal. Nessa questão aqui, a gente vai convidar de novo nosso LIAT, né? E vamos verificar. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma função
algébrica e uma exponencial. Apareceu exponencial, ela perde, né? Porque a exponencial aqui é a última, então ela vai ser sempre dv, tá certo? E a algébrica nesse caso aqui vai ser a nossa u. Tranquilo? Vamos agora, então, já que a gente já decidiu, né? Vamos resolver. Então, vou chamar u aqui a minha função x ao quadrado e dv vai ser a função exponencial de x dx. Então, du vai ser 2x dx e v será a função exponencial de x. Então, vamos lá. Calculando aqui, integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. A integral, né, de x ao quadrado vezes a exponencial de x dx é igual a u vezes v. Quem é a função u? X ao quadrado. A função v, e elevado a x. Então, vai ficar x ao quadrado vezes e elevado a x menos a integral de v du. V é a exponencial de x, du é 2x dx. Esse 2 é constante, posso tirar ele aqui já, né, para fora. Vai ficar vezes x dx. Bom, pessoal, chegamos numa situação em que eu vou precisar usar de novo a integral por partes. Tá certo? Para resolver esse asterisco aqui. Vou chamar aqui de 1, área de asterisco. Então, vamos resolver esse asterisco aí de novo. Então, integral por partes dentro da integral por partes. Então, vamos lá. Resolvendo, né? Resolvendo aqui o nosso asterisco, né? Esse nosso asterisco aqui. Resolvendo esse nosso asterisco, nós temos x vezes a exponencial de x dx. A gente já disse, né? Apareceu exponencial, ela é sempre o dv. Então, u vai ser a próprio x. Então, claro que du vai ser aqui dx. dv vai ser igual a exponencial de x dx e v é a nossa exponencial. Legal, né? Vamos continuar aqui. Então, a integral vai ficar de x exponencial de x dx. Isso aqui vai ser igual a u vezes x. Aí u vezes v, né? No caso vai ficar x vezes a exponencial de x. É u vezes v, né? Nós temos u aqui, temos v aqui. Menos a integral da exponencial de x dx. Legal? Isso aqui vai ser igual a x vezes a exponencial de x menos resultado aqui vai dar a própria exponencial, né? O resultado da nossa integral da exponencial vai dar ela mesmo. Então, nós temos já o nosso resultado aqui do nosso asterisco. A gente vai voltar agora e substituir, né? Em 1. Voltando a 1, né? Voltando aqui a 1, temos... Voltando aqui em 1, nós temos o seguinte. Nós estamos calculando integral de x ao quadrado exponencial de x dx. Isso aqui vai ser igual, vamos olhar lá. Vamos olhar, x ao quadrado exponencial de x, né? Que já estava lá. X ao quadrado exponencial de x menos 2 vezes, agora o resultado de asterisco, que foi o que a gente acabou de encontrar. X vezes a exponencial de x menos a exponencial de x mais uma constante k. Tranquilo? Aí, pessoal, vocês viram que às vezes é muito necessário que a gente faça integral por partes dentro do integral por partes. Ou seja, você vai colocando, e aí nós fizemos só uma vez. Muitas vezes, algumas vezes você tem que fazer 2, 3 vezes até chegar no resultado final. E ela se torna muito grande. Mas fica até o final. No final, em algumas situações, dá para a gente simplificar bastante esse trabalho. Tá bom? Mas sem mais delongas, vamos resolver mais uma questão. Vou ver agora aqui uma função. Agora, um convidado novo, nosso Liat. Nós temos aqui agora uma função exponencial
E a função trigonométrica, já sabe, né? Chamou exponencial, ela vai ser dv, tá bom? Vamos tirar de novo o nosso liat daqui e vamos resolver. Já sei que u vai ser a minha função cosseno de x e o dv é a nossa função exponencial de x dx. Então, du, a derivada do cosseno é menos o seno de x dx e v vai ser a própria função exponencial de x. Legal? Vamos lá. Vai ficar a integral de exponencial de x vezes o cosseno de x dx. Isso aqui vai ser igual a u vezes v. Então, cosseno de x vezes a exponencial de x. Exponencial de x vezes a função cosseno de x. Menos. Aí, ó, pessoal, com menos daqui, ó, porque vai ser a integral de v du, né? Integral da exponencial de x, du é menos seno de x. Com menos, eu posso colocar aqui mais, né? Exponencial de x vezes o seno de x dx. Mais uma vez, pessoal, vou precisar usar aqui integral por partes, né? Tá bom? Integral por partes. Chamar aqui também do mesmo jeito, asterisco, chamar aqui de 1 e vamos resolver esse asterisco, né? Vamos resolver esse nosso probleminha. Vamos lá. A integral da exponencial de x vezes seno de x, vou botar aqui, né? Para separar direitinho, organizar, resolvendo o asterisco. Isso aqui vai aqui. A gente já sabe, aparece exponencial, ele é dv. Então, u vai ser o nosso seno de x, du é derivado do seno, a gente sabe que é o cosseno de x. dv vai ser a exponencial de x dx e v é a própria exponencial de x dx. Legal? Continuando aqui, vai ficar o seguinte. Integral da exponencial de x vezes o seno de x dx, isso aqui é igual a u vezes v, exponencial de x vezes o seno de x, menos a integral de v du, né? Então, Euler elevado a x, cosseno de x, tudo isso dx. Portanto, aí você vai dizer, opa, professor, nós estamos parando aqui, entramos em loop. Esse resultado aqui era justamente o que a gente queria lá no começo, né? Então, entrar em loop nem sempre é ruim, pode ser bom. Então, eu vou dar uma parada aqui e vou voltar lá para 1, para a nossa equação, ó. E vocês vão ver o que a gente vai fazer, né? Voltando a 1, temos... Vamos lá. Isso aqui vai ficar o seguinte, voltando aqui em 1, né? Estamos vendo aqui, aqui é 1, então vamos lá. A integral, que é o que eu queria, exponencial de x vezes o cosseno de x dx igual a Euler elevado a x vezes o cosseno de x mais o resultado do asterisco, que é justamente esse daí. Vai ser igual a exponencial de x vezes o seno de x menos a integral entre exponencial de x, cosseno de x, dx. Vamos lá. Agora, ó, pessoal, percebam que eles são iguais e estão com o sinal trocado, aqui é menos, né? Então eu posso colocar para o outro lado mais. Então vai ficar, ó, 2 vezes integral da exponencial do cosseno de x dx igual a exponencial. Posso colocar aqui em evidência, né, pessoal? Exponencial aqui em evidência. E aí sobra cosseno de x mais seno de x. Tranquilo? E o resultado da nossa integral aqui vai ser exponencial de x cosseno de x dx. Isso aqui vai ser igual a exponencial de x sobre 2 vezes o cosseno de x mais o seno de x. Isso aqui mais uma constante k, só porque ela é indefinida.
Tranquilo? Pessoal, essa questão com loop, ela é muito interessante, tá certo? Quando você começa a fazer e ela volta, ela acontece muitas vezes, principalmente quando envolve senos e cossenos, tá certo? E aí você tem que ter essa percepção, opa, eu voltei à mesma integral que eu estava calculando, então eu posso pegar ela aqui e jogar para o outro lado. Claro, se você vem acertando seus cálculos. Algumas vezes repete, mas não porque era para dar o loop, é porque você errou alguma conta. Então, atenção, fórmula de integração por partes para integrais definida, pessoal. A grande dúvida que o pessoal faz, na verdade, os grandes erros, é justamente quando chega nessa parte aqui, ó. Quando chega aqui, o pessoal acaba calculando as integrais, certo? Integrais, e não aplicam o limite de integração na hora que está fazendo U vezes V, tá bom? Esse é o grande problema. É só prestar atenção nessa parte. O resto faz do mesmo jeito que a gente vem fazendo até agora. Vamos lá, vamos ver a aplicação. Determinar a área da região delimitada pela curva, né? Y igual a x vezes exponencial de menos x pelo eixo das abscissas x igual a 0, x igual a 4. Bom, então, claro que eu quero saber a área, a gente já sabe isso, né? Basta calcular a integral, acho que agora saiu, acho que é isso, de x vezes a exponencial de menos x dx. Eu estou rindo por dentro comigo mesmo, porque esse nome não sai mais. E agora eu vou resolver essa integral aqui, certo? Integral. Vamos lá. Vamos resolver aqui. De novo, eu tenho uma função exponencial, ela já aperta para qualquer um, então eu vou chamar u de x dv da exponencial de menos x dx. Então, du aqui não é segredo para ninguém, que vai dar o próprio dx. O meu v é a integral dessa função menos exponencial. Então, isso aqui vai dar quanto? Menos a exponencial de menos x. Coisinha simples, não vou meter aqui a detalhes para vocês percebam isso. Então, vamos lá. Isso aqui é a integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v deu. Claro, vocês não precisam ficar escrevendo direto a fórmula, não. É apenas para ir fixando, né, na mente de vocês. Então, isso aqui é a integral de 1 de x vezes a exponencial de menos x, variando de 0 a 4, lembrando, né? Aí, quem é a função u? A função u é x, a função v é menos a exponencial. Vai ficar menos, vou colocar o x primeiro, né? Menos x, certo? Menos x vezes a exponencial de menos x. Aí eu tenho que aplicar aqui, ó, entre 0 e 4, porque muita gente esquece de aplicar, né? Então vai ficar menos, o menos aqui, ó, VDU, né? Ó, menos com menos aqui vai ficar mais. A integral de 0 até 4 de exponencial de menos x dx. Tranquilo? Então isso aqui vai ser igual. Vamos agora aplicar o limite de integração. Quando eu colocar o 4, vai ficar menos 4 vezes a exponencial de menos 4. Ok? Quando eu aplicar o zero, pessoal, vai dar zero, né? Ó. Então, não adianta. Mas, o resultado dessa outra aqui vai dar exponencial de menos x, menos, né? Na verdade, vai ficar menos, assim, menos exponencial de menos x. E também variando entre 0 e 4. Isso aqui vai ficar menos 4 vezes a exponencial de menos 4. Aí, ó, menos. Quando eu colocar o 4, vai ficar exponencial de menos 4. Aí, menos do teorema fundamental do cálculo, com menos que já tem a função exponencial, vai dar mais. E aí, eu vou colocar o zero. Quando eu colocar exponencial de menos 0, é 1, né? Ok? Exponencial de menos 0, isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar essa parte aqui somada com essa parte, vai dar menos 5, exponencial de menos 4, mais a exponencial de menos 0 é 1. Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Tranquilo? Então, está aqui o valor da área, tá certo? Da região delimitada por essa curva. Vocês viram aí, né, pessoal? Quando você tem a integral por partes definida, é muito simples. O método de resolver é o mesmo. É só atenção para você saber, não esquecer de colocar o limite de integração no U vezes V. É onde o pessoal mais erra, é justamente nesse local.
E aí, pessoal, vamos agora resolver essa questão aqui, que a gente já resolveu ela anteriormente, né? Mas usando a integração tabular. Como é que funciona? A gente vai pegar aqui, ó, vamos separar aqui ao meio. Vamos pegar de um lado a função f de x, vou já dizer a vocês qual é essa função f, tá certo? A função f de x e as derivadas. E a minha função g de x e as integrais. Integrais. Não sai mais não, a palavra não. Tá certo? E as integrais. Ficou fake só esse nome aqui, né? Vamos melhorar. Então assim, e as integrais. Só para vocês entenderem. Vamos lá. Qual função vai funcionar? Quando é que esse método tabular funciona? Quando eu tenho uma das funções que eu posso ir derivando até chegar a zero. Nesse caso aqui a função algébrica, né? X ao quadrado. Coloco aqui x ao quadrado, do outro lado eu coloco a minha função exponencial. Vou colocar ela em uma função acima, certo? Uma posição acima. E aqui eu vou derivando. A derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 2x, 2. Derivada de 2, 0, aí é onde eu paro. Aqui eu vou fazendo as integral, né? As integrais, certo? Da exponencial de x é o próprio exponencial de x. Eu vou fazendo para que corresponda, ó. Tá certo? Que eu vou fazer o produto entre essas funções. Então, começa sendo positivo. Depois eu quero o correspondente de 2x aqui, ó. Tá certo? E agora vai ser negativo, vai alternar os sinais, tá bom? Então, no lugar de exponencial de x, é a própria exponencial de x. Agora, correspondente da 2, a gente sabe que é exponencial de x. E o sinal positivo, negativo, positivo. Claro, para zero eu não preciso, quando eu fizer o produto vai dar zero. Logo, pessoal, a solução para essa questão, que a gente fez lá usando duas vezes, né? Integral por partes, ela se resume a apenas fazer o produto. X ao quadrado, exponencial de x, menos, tá certo? Menos 2x vezes a exponencial de x, mais 2 vezes a exponencial de x. Claro, né, pessoal? Sempre mais uma constante k, porque a integral é indefinida. Tá vendo como sai de maneira simples, né, pessoal? Vocês viram aí, né, pessoal? Integral por tabular já facilitou muito o trabalho. Essa questão aí a gente tinha resolvido lá atrás, fazendo integral por partes dentro de integral por partes. E agora ela saiu de maneira mais simples. Vamos pegar agora uma mais complicada e vamos ver como ela se sai. Essa questão aqui nós vamos fazer da mesma forma feita anteriormente. Vamos fazer aqui a nossa tabelinha, certo? Dividir aqui ao meio, na verdade, né? E aqui vai ficar f de x e as derivadas, ok? Chamar de f de linha aqui, né? Para ficar escrevendo. E do outro lado vai ficar a função g de x e as integrais. Vou fazer assim só para representar, tá bom? Aqui as integrais. F vai ser sempre a função, como eu disse a vocês, que eu posso derivar até chegar em zero. Então vou colocar aqui ela aqui, x ao cubo. E uma linha aqui acima, né, um pouco acima, vou colocar outra função que vai ser a seno de x. Aqui eu vou derivando. Derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. De 3x ao quadrado vai ser 6x. Derivada de 6x vai ser 6. Derivada de 6, 0. Parou. Agora eu vou pegar aqui os correspondentes, né? Ó, os correspondentes. Então eu vou precisar, começando com positivo, é integral, viu, pessoal? Do seno de x, a integral do seno de x, ela vai ser menos o cosseno de x. Agora, vou procurar o correspondente de 3x ao quadrado aqui, né? Então, se é positivo, agora eu coloco negativo. A integral do cosseno de x, de menos o cosseno de x, é menos o seno de x. Agora, o correspondente aqui de 6x, né? Tá mais, menos, agora é a vez do positivo, alternando sempre, né? Positivo, negativo, positivo. A integral do seno é menos o cosseno, né? É menos o cosseno, então vai ficar cosseno de x. E o correspondente aqui agora de 6, positivo agora é negativo,
a função que deriva e dá o cosseno vai ser a função seno de x. Tranquilo? Agora fica simples com a nossa tabelazinha armada, fica simples saber o resultado da integral de x ao cubo seno de x dx através do método tabular. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Vai pegar x ao cubo, né, positivo, né, vezes menos cosseno de x, então vai ficar menos, ok? Vai ficar menos x ao cubo, né, vezes o cosseno de x. Agora vamos lá, com o outro, 3x ao quadrado, e menos aqui, pessoal, com menos aqui vai dar mais. Concordam? Vai dar mais. Então vai ficar mais 3x ao quadrado, né, vezes o seno de x. Legal? Agora vamos para outra. Na outra vai ser apenas positivo, né? Aqui eu só tenho positivo e é positivo de um lado e do outro. 6x cosseno x. Então vai ficar mais 6x vezes o cosseno de x. E por último, né, pessoal, nós temos aqui também, vai ficar só o menos, né? 6 com seno de x. Ficar só o menos 6 seno de x. Claro, coloca sempre aí mais uma constante k, porque é integral indefinida. Tranquilo? Aí, pessoal, simples demais, né? Quando cai nessa situação onde você tem uma função que você pode ir derivando até chegar em zero, poxa, você ganhou de presente aí uma maneira simples de resolver. Tranquilo? Mas é interessante que você pegue tanto o método complicado, que algumas vezes você vai fazer um trabalho acadêmico, vocês vão fazer aí precisar da demonstração, vocês não querem somente o resultado, então vocês vão precisar fazer ali na mão, então é interessante que vocês tenham conhecimento como se faz ele também, tá bom? Então valeu, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido bom proveito e mãos à obra. Cálculo se faz resolvendo muita questão, então pega as listas aí, resolve os livros e bola para frente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.